Muito bem, atendendo a pedidos, pessoal que visita meu canal aí perguntando, não muitos, mas algumas perguntas importantes, inteligentes. Aliás, eu já agradeço por prestigiar o meu canal. Eu vou falar hoje sobre PMOC para VRV e VRF. E não chega a ser específico, na verdade, é muito parecido com qualquer outro PMOC. Na verdade, a gente aplica, né, o PMOC conforme as leis existentes, tanto para um como para outro, a gente aplica para o VRV e VRF. Existe sim algumas particularidades? Sim, existem. Por isso eu resolvi fazer esse vídeo, inclusive. Fique comigo até o fim. Eu já vou esclarecer aqui uma coisa. Teve alguém que me puxou a orelha, inclusive com razão. No último vídeo eu disse que, no último ou no penúltimo, eu disse que o PMOC somente pode ser assinado por engenheiro mecânico e, na verdade, o técnico também pode. O técnico, ambos conselhos são conselhos federais e tanto o engenheiro mecânico como o técnico mecânico industrial podem assinar o PMOC. Obviamente, ambos somente assinam pela parte mecânica. Dito isso, fique comigo até o fim, deixe seu like, compartilhe o vídeo, tem muita gente que precisa da informação. Fique comigo até o fim, ok? Muito bem. O plano de manutenção, operação e controle, isso que significa PMOC, em sistema VRV e VRF, ele não é muito diferente de outros condicionadores de ar, de outras instalações, tá? Na verdade, é bem parecido. Existe sim, como eu disse antes, as particularidades. Infelizmente, inclusive, eu faço visitas, né, resolvendo problemas e ajudando outras empresas, principalmente a resolver problema com VRV, e eu às vezes escuto, né, que eles cuidam do contrato tal, às vezes são muitas máquinas, 300 evaporadores, 500, 800, e não tem o PMOC, o que é um erro gravíssimo, não só do instalador, está todo mundo errado aí, tá? Até o cliente, e não exigir isso por contrato, porque é lei, lei e uma lei poderosa, forte, que tem que ser seguida. Muita gente acha que PMOC é o que está na tela aí, ó, é só limpar, colocar lá na ficha ok, né? Dá para alguém assinar e ir embora para casa, mas não é isso não, viu? Cuidado com esse tipo de coisa. Na verdade, PMOC existe principalmente para garantir a qualidade do ar interior, saúde, aumentar a confiabilidade, reduzir o consumo de energia, evitar falhas inesperadas, que não é uma coisa fácil, né? E segue leis, tá? Quais são as leis? No começo eu disse sobre a responsabilidade técnica, né? No hub aí, na chamada do vídeo. Engenheiros mecânicos e técnicos mecânicos assinam pelo PMOC na parte mecânica, são os responsáveis técnicos. E existe todas essas leis aqui. A base é a portaria 3523 do Ministério da Saúde, 98. A NBR 17037, que mudou alguma coisa em relação à Anvisa, aliás, substituiu a RE9 Anvisa, de 2003. A Lei Federal 13.589, de 2018, e as normas técnicas da BNT, que são essas, principalmente essas quatro aqui do lado, e agora mais forte, né, a 17.037, que veio justamente a substituir a Anvisa, a RE09, que é uma, uma RE apenas, não uma norma, né? E qual foi a diferença, né, já que podem me perguntar, e a diferença principal para nós aqui é que o CO2 passou a exigir aí uma diferença de 700 ppm e antes era simplesmente um valor único interno, que era 1.000 partes por milhão. Veja, o que mudou foi agora eu posso ter uma diferença, medido o ar externo e o interno, se eu tiver uma diferença de 700, passou, se não, não passou. Em termos bem gerais, linhas gerais, é isso. Se procure um pouco mais aí, se aprofundar aqui, eu posso até fazer um outro vídeo outro dia, mas outro dia, porque senão vai ficar muito pesado aqui, vai ficar muito longo, tá certo? Mas a legislação, tudo está aqui na tela, tá? E, comparando então o PMOC convencional com o PMOC de VRV e VRF, PMOC convencional, sistema convencional, pode ser até um split, muito split, splitão, água gelada, chiller, rede de dutos, quadros, etc, tudo isso aí. E o sistema VRV que está à direita aqui tem realmente algumas diferenças, tá? Quando é um sistema mais simplão, às vezes pode ser até grande,
O foco principal é limpeza e item básico de funcionamento. Por isso que eu disse que eu vou em alguns lugares e o pessoal só faz isso e não tem PMOC. E o cliente muitas vezes não está nem informado sobre a legislação, né? Que é pior. À direita, o foco de um PMOC para sistema VRB-VRF é o seguinte: é limpeza, diagnóstico, mais análise de parâmetros para garantir o desempenho, eficiência e confiabilidade. Tá? Está escrito aqui embaixo, né? VRB-VRF possui uma inteligência eletrônica, por isso o PMOC precisa ser mais completo. Né? Na verdade, o que acontece no VRB-VRF? Acontece isso aqui, né? Tem uma placa eletrônica, o cérebro do sistema, que ele está recebendo muitas informações, essas à esquerda aqui, ó, à esquerda, né? Sinais de temperatura, pressão, correntes, comunicação, né? Sinais de segurança, temperatura externa, etc. E vai o quê? Vai monitorar alguns componentes. Na verdade, a placa toma decisões e aciona componentes. Então, tudo isso aqui tem que estar muito redondo, afinado, para que funcione muito bem, porque senão eu vou ter problema. E o PMOC existe para quê? Para tentar também, e olha lá o que eu falei, tentar analisar problemas que venham a acontecer, né? Antes que aconteçam, na verdade. A boa manutenção é para isso, e o bom PMOC é justamente para isso. Então, quando algo sai do normal, está escrito aqui no canto, ó, diagnóstico inteligente, a placa identifica, registra e protege o sistema. Na verdade, aparece o quê? Códigos de erro, né? Olha aqui, ó. De pequena negligência à queima do compressor. Entenda como uma falha simples pode gerar prejuízos enormes. Então, sujeira na serpentina. Não limpo, vou deixando lá, né? Fica dreno, inclusive, parcialmente obstruído e tal, né? Problema pequeno, né? Aparentemente simples, né? Eu não limpei no prazo que deveria ser limpo. Temperatura aumenta, o sistema trabalha com mais esforço, tá? O consumo de energia aumenta, isso aqui é de leve, às vezes é imperceptível. A capacidade baixa, o ambiente não atinge a temperatura desejada, usuários percebem a queda de desempenho, lembre-se que VRB e VRF vai tentar manter o superaquecimento e o subresfriamento a todo custo. Já falei isso em outros vídeos aqui do canal, procure aí. Vai aparecer um código de erro, aliás, esse E7 aqui nos Daikin, por exemplo, já está indicando que tem algum problema de segurança. No VRB Daikin, EFHIJ é algum problema de segurança. Alguma temperatura ou pressão ou ambos subiram a um ponto fora de controle, por algum motivo. 6 aqui, o esforço excessivo, compressores, ventiladores, outros componentes trabalham no limite. Óleo degradado, superaquecimento, corrente alta. O que vai acontecer aqui? Queima, eu pus aqui queima, né? Eu usei aqui inteligência artificial para fazer uma parte disso. Eu pus aqui queima, mas na verdade não chega nem a queimar às vezes, né? É uma pane realmente. Pode inclusive travar mecanicamente. O compressor fica inoperante. E aqui, meus amigos, o prejuízo é muito alto, tá? Muito alto. Então, PMOC é coisa séria. E o que muda de PMOC de um sistema comum, entre aspas, para um VRV e VRF? Muda isso aqui, muito importante, que eu vivo falando aí nos vídeos. O histórico de falhas, né, que é dado por sensores, a comunicação, corrente dos compressores, superaquecimento e subresfriamento. São as coisas mais importantes. O VRV e VRF, por exemplo, se faltar fluido, ele vai tentar, no resfriamento, ele vai manter o superaquecimento a todo custo, até chegar uma hora que não dá mais e vai ser apresentado um erro, um alarme. Se você ignorar isso, você pode estar incorrendo em erro grave e chegar, inclusive, a pane grave, queima, inclusive, em compressores. O que eu estou dizendo? Vou dar um exemplo aqui. Não é para resetar um código, principalmente de segurança, nesses sistemas aqui, dar um reset, esperar a máquina esfriar e começar a trabalhar de novo e achar que resolveu o problema. Por que não? Quando aquecer de novo, quando começar a trabalhar, a pressão aumenta, a temperatura aumenta e os problemas que estavam sendo informados, o sistema está dando uma dica para você checar qual é o problema, vai reaparecer, só que isso não é eterno. Acontece algumas vezes, até chegar uma hora que você já ganhou um problema grave de compressor, placa e outros mais, tá? Então, em PMOC, sistemas VRV e VRF, está aqui inclusive um checklist. Filtros, drenos, serpentina, ventiladores, sensores, cabo de comunicação, válvulas de expansão, checar pressão, corrente, tensão e principalmente, o mais importante,
mais importante parte do vídeo está aqui, é histórico de falhas, tá? Histórico de falhas. Se um VRF não tem histórico, tem nada anotado, que nem diz um amigo meu, não tem nenhum papelzinho de pão, problemas grandes, tá? Não são problemas pequenos não, tá? São problemas grandes. Então, veja, tem alguma coisa diferente de um sistema comum em termos de PMOC para o VRV VRF? Tem. Inclusive, eu tenho um material aqui, ó, que eu mesmo preparei, que eu tenho aqui a capa do PMOC, tá? Tá bem aqui. Isso aqui eu tenho o ID, que é... Aliás, gente, isso aqui tá a cópia conforme tá lá na portaria 3523, tá? Exatamente como tá lá. Capa, ID, que é a identificação, né? Que é desse jeito aqui, ó. Do jeitinho que tá aqui, você tem que preencher tudo isso aqui. Relatório, relação de ambientes climatizados, tá? Relação de equipamentos, vou repetir, isso aqui é a norma. É isso aqui que é o PMOC, é o formulário de PMOC. Relação de equipamentos, evaporadores, aí sim, aqui eu mudei algumas coisas. Vejam que eu tenho aqui, ó, efetuar limpeza, evaporadores, verificar superaquecimento de cabos, etc. Até aí, nada de anormal. Agora, em se tratando de VRV e VRF, tem algumas coisinhas aqui, né? Temperatura de set point, temperatura externa, checar termistores ou sensores de linha de líquido, linha de gás e retorno. Esse checar não é só olhar para eles, é ver se tem códigos de erro apontando para isso, tá? É ver se não tem problema intermitente. Muitas vezes problema intermitente de termistor e de sensor que te deixa maluco, inclusive. Condensadores, aqui está uma ficha, ó. Essa é a ficha de limpeza padrão, aqui é um modelo, inclusive, que eu uso. Na descrição tem aí links aí para quem quiser aproveitar isso aqui. Em termos de condensador, tem uma parte diferente aqui, ó. O uso de software de manutenção, opcional, cada fabricante tem o seu, lógico. O que precisa se tiver um software de manutenção do fabricante, vai ficar mais fácil ver esse tipo de coisa. Mas você precisa, cada manutenção que você faz de VRV e VRF, checar as pressões de alta e baixa, nem que seja momentânea, superaquecimento, subrespiramento, se tiver como, né? Mas é importante você fazer. Checar isso. Checar a operação de sensores de temperatura, de pressão, válvula de expansão, válvula 4 vias, aquecimento de óleo. E eu repito aqui, se caso algum deles aqui saiam da faixa, você vai ter um erro, vai ser apresentado um erro, e por isso que é extremamente importante em instalações de VRV e VRF que o PMOC seja documentado, tudo documentado, principalmente códigos de erro, porque eles são a guia, eles que vão te dar a previsão, você vai andar na frente do problema, tá certo? Isso aqui é um guia que eu fiz aí há algum tempo, inclusive tem mais outras aqui, ó. Ar externo, exaustão, banheiro e tal, é completo aqui, tá? Quem quiser dar uma olhada, links na descrição. Eu vou de novo falar com vocês sobre PMOC em VRV e VRF mais para frente. Mas isso aqui é uma entrada para o assunto e repetindo, a legislação tem que ser seguida, a parte mecânica tem que ser assinada por um engenheiro mecânico ou um técnico mecânico industrial, conforme a legislação federal, inclusive, né? E tem que ser feito um PMOC, sem medo de ser feliz. Muitas vezes o cliente não sabe, mas é isso. E a diferença de VRV para VRF são poucas. Na verdade, sensores, termistores e falhas é a diferenciação desse sistema para outros. Eu vou ficando por aqui, dúvidas, eu fico à disposição, como sempre.